Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, do Mundo Exponencial, de volta aqui com o Alexandre Strack. Opa, A gente vai hoje conversar um pouco aqui sobre a mudança de pensamento necessária para a realidade que a gente vive hoje no século XXI. A necessidade da gente mudar de um pensamento local e linear para um pensamento global e exponencial. Então, Alexandre, você quer botar a bola para rolar? então, posso começar justamente com um case real que eu vivi. Eu trabalhei durante 9 anos na indústria fonográfica, entrei em 1998 e saí em 2006, né? Não chega a ser 9 anos, 8 anos e um pouquinho. Em E duas durante grandes gravadoras, né, nesse período, né? duas grandes gravadoras, né? Ou seja, entrei pela BMG e saí pela Sony porque elas se fundiram no meio do caminho, supostamente fazendo uma joint venture, mas que se transformou num processo de venda. Isso me penalizou um pouco durante algum tempo na minha carreira. Eu achei que eu tinha tido uma falta de sorte do inferno. Porque eu entrei, vamos dizer assim, no fim do auge, e saí, cara, no forte declínio, né? Eu diria que na queda, na descida da montanha-russa, eu saí, o carrinho estava já na metade daquela primeira descida das montanhas-russas, quando você sobe naquela primeira decidona, ele estava ali no meio do caminho. Só para dar alguns números, assim, que eu acho que é legal, quando eu entrei em 1998, a indústria toda era um negócio de mais ou menos 21 bilhões de dólares. E cresceu, né? Ou seja, quando chega no ano 2000, esse negócio vai para mais ou menos uns 22 bilhões de dólares, aproximadamente. Só que aí surge o inesperado, um tal de Napster. E E aí as esse cara gravadoras reagiram bem, né, à chegada dele em E cena. as gravadoras, cara, não conseguiram entender de jeito nenhum que isso era um anseio de um novo modelo de negócio, né? Eles entenderam que era apenas um novo tipo de pirataria, né? Ou seja, porque pirataria sempre existiu na música, né? Então eles acreditaram que era mais um tipo de pirataria, só que agora se utilizando de meios digitais, né? Então, ou seja, a negação foi absurda. Ou seja, ninguém acreditou naquele modelo de forma nenhuma. E o que é engraçado é que, junto com o Napster, começou a surgir, cara, muitos e muitos daqueles tocadores de MP3, né? Ou seja, Uhum. em formato de pendrive, uns um pouco maiores, ou seja, começou a ficar notório que as pessoas queriam ouvir a música, né? Eu me lembro, você deve se lembrar também do Winamp, né? Todo mundo tinha Tem o Winamp. é, E, milhares de músicas no Inamp. tinha aparelhinho de todas as marcas, para todos os modelos, para todos os gostos, né? Exatamente. E aí, cara, assim, já perto de eu sair, mais ou menos perto de eu sair, né, na Copa de 2002, para mim foi o auge, porque na Copa de 2002 eu fui num evento, uma reunião internacional, na Carolina do Sul, aonde foi convidado. Nessa reunião se falava do que estava acontecendo na música digital e tal. Cara, estava para ser lançado o iTunes, né? Uhum. Ou seja, estava no processo onde o Steve Jobs estava falando com os 5 grandes presidentes. Então, já tinham falado com o presidente da BMG naquela época. Naquela época ainda não tinha fusão. E, cara, foi contratado um estrategista, assim, um cara que escrevia livro de estratégia, desses professores de universidade renomada americana, onde o objetivo dele era, cara, era falar para os principais executivos que estavam ali, né, porque só tinha executivo ali e potenciais novos executivos, por isso que eu estava lá, porque na época eu era gerente, então lá só tinha vice-presidente, diretor sênior, tal. Então eu era um cara em ascensão de carreira.
E aí, e esse cara, ele tinha a técnica que ele falava, cara, que o Napster não ia dar certo e que essas coisas elas não iam funcionar porque a qualidade do que tinha lá era muito ruim. E o que a gente tinha que fazer era justamente fazer upload de música ruim, ou seja, música com defeito, né? Ou seja, arquivo mal gerado, uma sabotagem, exatamente. Ele chamava isso de spoofing. Ele falou assim, cara, você tem que fazer isso. Porque isso é que vai fazer com que essa coisa desapareça de vez. E, cara, a loucura era tamanha, as pessoas estavam tão perdidas, que na mesma reunião se falava que o Steve Jobs estava preparando o lançamento do iTunes. E aí, cara, depois que você tem essa reunião, na reunião seguinte, vem um estrategista dizer para você destruir o negócio digital. Então, cara, você vê como os caras estavam sem entender o que estava acontecendo, né? Foi um período longo onde se via que claramente eles não tinham ideia do que estava acontecendo no mundo, né? Vamos dizer assim. A reação deles era atacar o consumidor, processar o consumidor, não sei se você lembra disso. Aí processava mãe de família, processava estudante, porque tinha copiado 5 músicas, tinha 10 músicas. O fato que as pessoas estavam preocupadas com música e não mais com o formato CD, não mais com essa coisa, passou absolutamente desapercebido. O jeito era fazer um mini CD, que foi o contra-ataque que as gravadoras fizeram, passaram a fazer o EP, né, que era aquele CD com 1 ou 2 músicas, porque isso ia atender a necessidade. Enfim, cara, a coisa, quando eu saí, só para ter uma ordem de grandeza, eu saí em 2006, cara. 2006, a indústria já estava em mais ou menos 15 bilhões, ou seja, tinha saído de 22 bilhões para 15 bilhões, ou seja, tinha perdido 35% do tamanho e a negação era absolutamente a mesma. Ou seja, os caras ainda estavam tentando, eles falavam assim, não, agora a música digital existe e tal, mas eles não sabiam ainda como fazer e não sabiam como rever os contratos com os artistas, enfim, cara. Naquele ano que eu saí, a música digital representava 10% do total dos negócios na música. Ou seja, basicamente do Napster de 2000 até 2006, o Napster derrubou 7 bilhões e cresceu a mais ou menos 2 bilhões. Ou seja, a música digital saiu do 0 para 2 e destruiu o tradicional de 22 para 15. E os caras ainda estavam buscando soluções. Enfim, exatamente hoje, eu li um relato na rede social, eu li uma matéria da Rolling Stones falando que, finalmente, as gravadoras decidiram que não vão mais vender CD. Em 2018. 20 anos depois que eu entrei, ou 18 anos depois que o Napster surgiu. Os caras levaram 18 anos para matar o formato CD. Você vê que a questão da negação ela é muito curiosa, porque ela está presente em todo lugar. E o mais engraçado que eu acho é quando você vê os caras que se apresentam falando sobre... isso é muito comum em empresas de tecnologia, que a empresa de tecnologia se apresenta como uma empresa que vai, através dos produtos dela, ajudar a sua companhia a fazer a sua transformação digital. E aí você vai olhar e a empresa deles está mais perdida do que a sua, mas ele tá se apresentando daquela forma porque ele acha que é só uma questão das palavras. Ele não internalizou que ele precisa se preocupar com aquilo. Ele está vendo que é uma oportunidade para explorar mais uma opção de venda, mas ele não entende o risco que ele está se expondo, né? Em tecnologia acontece um fenômeno muito interessante que é o fato das pessoas acharem que simplesmente muda a nomenclatura, mas que a coisa é a mesma. É verdade. O que não faz o menor sentido, né? Ou seja,
cloud computing. Quando chegou o cloud computing, as pessoas acharam que, cara, beleza, então o data center com outro nome. Não, cara, não é isso. Não, e acha, Não é essa coisa. na verdade, né? Você vê quantas empresas por aí que falam que estão fazendo uso de cloud computing, que tem uma solução totalmente em cloud e tal, e você vai olhar o que o cara tem, é que ele sobe máquina virtual na AWS, ele sobe máquina virtual na Azure, e roda uma solução lá e considera que ele está usando uma nuvem, porque está numa nuvem pública. Exatamente. O mal entendimento sobre a nuvem, ele é alguma coisa absolutamente assustadora, né? Ou seja, o que aconteceu foi que os caras as empresas passaram a virtualizar do lado de fora, que era uma coisa que já podia fazer no mundo do data center, perfeitamente normal, há bastante tempo, continuaram simplesmente fazendo isso e justifica o cara que nós estamos em nuvem, ou seja, porque na verdade estamos é como se fosse só deixar de investir, né, cara? Ou seja, ainda faz conta para justificar que não é tão bom assim esse negócio de usar cloud, porque não fica muito mais barato, porque eu fiz aqui uma simulação, se eu levar o que eu tenho para lá, olha, o preço é alto, o custo é semelhante ao que eu tenho hoje, e não entende que, na verdade, não é para você levar o que você tem para lá, é para você começar a criar soluções que tiram proveito dos recursos que existem lá e que você não tem como ter dentro de casa, né? Claro. Eu me lembro que eu participei de uma palestra, acho que foi em 2013 ou 2014, aonde eu justamente fui falar sobre isso, porque a gente estava iniciando alguns projetos em cloud, né? No cloud da Amazon. Inclusive, foi uma época que você teve lá na empresa, deu umas palestras para a gente, lembra? Lembro. E aí depois, ou seja, eu fui convidado para dar uma palestra num evento, e aí eu até falei, eu falei assim, gente, é bem mais complexo do que parece, ou seja, você precisa se preocupar muito mais com a arquitetura, ou seja, não é uma coisa simplesmente pegar o que você tem dentro de casa e levar para lá e dizer, pô, beleza, agora magicamente eu estou na nuvem, eu não preciso fazer nada, tudo funciona sem esforço nenhum. Não é isso. Literalmente não é isso. Está muito longe da verdade. Isso não te traz as vantagens que a nuvem pode trazer, né? Exato, não te traz nenhuma vantagem da nuvem. Na verdade, isso é simplesmente externalizar infraestrutura, que era o que data center já fazia, já se propunha a fazer, né? Então, eu acho que esse é um outro caso interessante da gente estar falando, que, ou seja, essa mudança, ela proporcionou uma possibilidade de criação de soluções que antes eram impossíveis de serem feitas. Ou seja, o que não seria antes era muito viáveis. Exatamente. Hoje você consegue criar infraestruturas desde mínimas até razoavelmente grandes, com um custo que antes eram proibitivos. Você não poderia se aventurar naquela tecnologia porque era absolutamente improvável se você não tivesse muito dinheiro para fazer investimento. Eu me lembro a primeira vez. Completamente as empresas, né? Abre um leque de possibilidades para experimentação e inovação que era impossível, era absolutamente inexistente. A primeira vez que o meu time montou um ambiente de maior envergadura na nuvem, nós estávamos reproduzindo um ambiente que a gente tinha em um data center, tentando usar ao máximo os recursos disponíveis na nuvem no lugar dos tradicionais para poder tirar proveito. E eu me lembro que no final, quando a gente acabou de montar tudo, a gente concluiu, olha, fizemos errado. Beleza, apaga tudo, começa de novo. No dia seguinte a gente tinha tudo remontado da forma correta, porque a gente tinha entendido o que a gente tinha feito errado. E qual foi o nosso custo por ter montado errado? Nenhum. Não teve custo nenhum. A gente fez errado,
estávamos em uma configuração diferente do que a gente realmente precisava. É quando a gente montou tudo e a gente foi fazer as configurações finais, a gente viu que a gente tinha criado problemas e que havia uma solução, um desenho de solução melhor. Apaga tudo, cria de novo e vamos embora. No dia seguinte, a gente tinha a solução toda recriada com a estrutura adequada, perda financeira nenhuma, essencialmente. Isso, para mim, esse é mais um caso típico de negação que a gente tem até hoje e que afeta muitas e muitas empresas e que dificulta de forma significativa a experimentação e a inovação, e isso é algo que tem atrapalhado de forma bastante forte as empresas que têm tentado fazer projetos de transformação digital de verdade, ou seja, poder criar produtos e experimentar, a nuvem é extremamente favorável. O cloud é extremamente favorável. Quantas vezes eu já cheguei numa empresa e vi um time que tinha uma ideia pronta para testar, que tinha desenvolvido aquela ideia num tempo curto e estava aguardando há 2 meses liberação do servidor ou coisas piores, a liberação da porta no firewall que seria usado pelo aplicativo para falar com o servidor. Cara, coisas assim que fazem você pensar, meu Deus, nós estamos em 2018. Não era e o que é estranho é você ver o seguinte, ainda há uma discussão, gosto muito da palavra, mas vou usar, uma falácia da segurança das redes corporativas, aonde você tem, sei lá, 5 ou 10 caras que cuidam da rede, às vezes, no mundo inteiro. Quando tem 10 caras, tem gente pra caramba, porque em empresas globais nem tem, às vezes, 10 caras que são literalmente responsáveis pela administração das redes, e esses caras se julgam suficientemente mais capazes do que centenas ou milhares de pessoas que trabalham nos fornecedores de cloud computing que vivem de vender essas soluções em escala grotescamente maior, com muito maior segurança, mas ainda se acredita que, cara, que dentro da nossa casa, com 2, com 3, com 5 caras ou com 10 caras, vai ser mais seguro do que, sei lá, indo para uma AWS, onde só engenheiro de segurança tem mais de 500. Mas, sei lá. A coisa que me impressionou muito na época eu passei pela experiência de externalizar absolutamente tudo que a gente tinha de infraestrutura numa companhia de mais ou menos 300 pessoas, com meia dúzia de escritório pelo Brasil e pelo mundo, para a nuvem. Então, a única coisa que a gente tinha in-house era ambientes de teste, e esses meramente porque a gente já tinha o hardware, e já que a gente já tinha o hardware mesmo, e a gente não ia usar para mais nada. Né? Já tinha investido, não vai jogar fora, não vai, né? Pois é. E o que me impressionava era, assim, dentro da companhia mesmo, quando a gente deu alguns passos, eu vi algumas situações engraçadas com o presidente da companhia, quando a gente foi assinar o contrato para passar a usar o G Suite, né, da Google para e-mail, né, e os aplicativos em geral. O presidente da companhia, quando foi assinar o contrato, ele olhou para mim assim: você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? E eu olhei para ele e falei assim: Arthur, eu tenho ali embaixo 2 carinhas que, se o nosso e-mail parar, eles não vão para casa, eles não vão comer, eles não vão dormir até o e-mail voltar a funcionar. Eu não tenho dúvida da dedicação deles. Agora, quantas pessoas você acha que vão estar trabalhando se o Gmail sair do ar? Aí ele olhou para minha cara assim, falou assim: Aí assinou o papel e vamos embora. Até porque, cá para nós, para o Gmail sair do ar no mundo todo, vai ser a catástrofe daquelas assustadoras. Né? E vamos lá, né? Assim, eu pessoalmente uso o Gmail
desde 2005, ou seja, tem 13 anos que eu uso o Gmail. Eu não sei nem desde quando, cara. Minha conta é antiquíssima também. Eu sei que foi em 2005 que eu comecei a usar, porque em 2005 eu fui passar um período de 2 semanas na Europa, que eu fui fazer palestra em 2 conferências lá, e era cada um em uma semana, ia ficar 2 semanas fora. E como o espaço de e-mail era reduzido, eu criei e o Gmail na época tinha a caixa postal de 1 GB, né? Eu criei uma conta Gmail para ficar puxando os meus e-mails do meu e-mail do trabalho, e armazenando eles para não correr o risco de perder e-mails, né? De lotar a caixa. E nesse período de tempo, eu não lembro de ter tido um problema com o Gmail, de ter saído do ar.